Fala aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as organelas citoplasmáticas. Entre elas, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi ou complexo golgiense e os nossos lisossomos. Vamos lá. Gente, nós vimos nas aulas passadas membrana plasmática. Agora nós vamos ver citoplasma e nas próximas aulas nós vamos ver o núcleo celular, ok? Basicamente, de início, os cientistas eles observavam o citoplasma como um fluido viscoso e totalmente homogêneo, ok? Verificou-se também que esse citoplasma ele era delimitado, ele era coberto ali pela membrana plasmática, certo? É a partir do desenvolvimento ali dos microscópios, né, e o encontro ali dos microscópios eletrônicos de transmissão, que conseguiu-se observar que esse fluido viscoso, até então homogêneo, ele não era tão homogêneo assim, e existiam-se ali diversas substâncias e diversas organelas que tinham ali determinadas funções nas células. A isso nós chamamos de organelas citoplasmáticas. E organelas vêm de órgãos pequenos, ok? Então, são os pequenos órgãos ali que existem nos citoplasmas celulares. Tranquilo? E aí, gente, o primeiro dessas organelas citoplasmáticas que nós vamos ver é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é basicamente demonstrado nas células, nos modelos celulares, por essas estruturas ali de redes de membranas e bolsas achatadas, que estão muito próximas do nosso núcleo, ok? Então, o que seria esse retículo endoplasmático? Redes e bolsas membranosas, ok? Achatadas, observadas ali no nosso citoplasma celular e que muitas vezes estão próximas, bem associadas ali ao núcleo dessa célula. Tranquilo? Nós possuímos dois tipos de retículos endoplasmáticos. É o retículo endoplasmático liso, porque ele apresenta membranas lisas, normalmente estão na parte mais distante ali do nosso núcleo, e ele tem uma função. Se liga na função do retículo endoplasmático liso. Ele sintetiza gordura, ácidos graxos, certo? São ali os lipídios, fosfolipídios, que vão compor a nossa membrana plasmática, e até mesmo membranas ali de algumas organelas citoplasmáticas, e esteroides, que vão ter uma função hormonal muito importante, ok? Então, retículo endoplasmático liso é esse conjunto de redes membranosas e bolsas achatadas que são lisas, e elas têm a função de quê? De síntese de lipídios, ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides. Tranquilo? E nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Por que rugoso? Porque ele apresenta grânulos, e esses grânulos é o que nós chamamos de ribossomos. Os ribossomos são estruturas ali granulosas que não são consideradas organelas citoplasmáticas, porque não possuem uma membrana, certo? Porém, tem uma função muito importante onde? Na síntese de proteínas, certo? Na síntese proteica. Então, observem que o retículo endoplasmático rugoso, ele sintetiza proteínas. E ele sintetiza proteínas por quê? Porque ele possui nas suas paredes, certo? Nas paredes ali dessas membranas, os nossos ribossomos. E esses ribossomos têm a função de síntese de proteínas. O que é síntese? É nada mais, nada menos do que
fabricar, fazer ali uma proteína. Tranquilo? E aí, gente, esse retículo endoplasmático rugoso, ele vai estar muito associado ali, muito próximo ao núcleo, certo? Por quê? Porque basicamente no núcleo eu tenho o meu material genético e a informação contida nesse material genético, nesse DNA, ela serve para quê? Para sintetizar, fabricar, fazer proteínas. Tranquilo? E aí, nesse retículo endoplasmático rugoso, ou também chamado de granuloso, certo? Existem os ribossomos, como nós falamos. E esses ribossomos são grânulos, né? São grãozinhos ali que vão ser constituídos basicamente de RNA, ou seja, de material genético, certo? Só que esse material genético é o RNA e não o DNA, como é o que acontece nas moléculas que guardam de fato a informação e que nós já vimos, né? E proteínas, ok? Então é constituída ali por um conjunto de RNAs e proteínas. Eles atuam principalmente na síntese de proteínas e eles podem estar livres ali no meu citoplasma ou associados à parede ali, à cobertura da parede do nosso retículo endoplasmático rugoso. E aqui na imagem vocês veem o retículo endoplasmático, vejam aqui as membranas, certo? E bolinhas presas associadas a essas membranas, tá ok? Então essas bolinhas são os grânulos dos ribossomos. Tá certo? Gente, vale salientar que as membranas citoplasmáticas, elas não são encontradas em células procarióticas, somente em células eucarióticas, certo? E somente os ribossomos é que vão estar presentes tanto nas células procarióticas como nas células eucarióticas. Isso por quê? Porque tanto a célula procariótica quanto a eucariótica precisam sintetizar o quê? Proteínas, certo? Então, de novo, nas células procarióticas eu não vou ter o quê? Eu não vou ter as organelas citoplasmáticas. Onde é que eu encontro organelas citoplasmáticas? Apenas nas células eucarióticas, tá certo? E aí o que é que eu vou encontrar tanto na célula procariótica quanto na célula eucariótica? Os ribossomos, porque eles têm a função de sintetizar proteína. Tranquilo? Vamos recapitular. Retículo endoplasmático liso, síntese de ácidos graxos, síntese de lipídios, ok? Retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteínas. E por que rugoso? Porque eles têm associados neles os ribossomos, que têm essa função de síntese proteica. Tranquilo? A nossa próxima organela citoplasmática é o complexo de Golgi, também chamado de complexo golgiense. O complexo de Golgi ele é formado de 6 a 20 bolsas achatadas e empilhadas, certo? Estão ali mais próximas da membrana plasmática, ok? Então, distantes do núcleo, mais próximas da membrana plasmática. E qual é a função do nosso complexo de Golgi? Ele é como se fosse uma transportadora. Ele empacota aquelas proteínas, ácidos graxos que foram produzidos lá no retículo endoplasmático liso e rugoso, e eles destinam essas proteínas e gorduras e outros produtos celulares para os seus devidos lugares. Então, eles pegam lá do retículo endoplasmático liso ou rugoso e jogam para a área de interesse. Por exemplo, se for um fosfolipídio produzido lá no retículo endoplasmático liso, certo? Uma gordura produzida lá no retículo endoplasmático liso, o que é que o complexo de Golgi faz? Ele pega ali esse fosfolipídio e ele joga onde?
ele leva até a membrana plasmática. Lembre-se que os fosfolipídios têm uma função importante ali na constituição das membranas plasmáticas, ok? Ou ele pode pegar uma proteína lá no retículo endoplasmático rugoso e levar também para essa membrana ou para qualquer outra parte da célula, inclusive para fora da célula. Então, por exemplo, glândulas sebáceas, que são as glândulas de gordura que a gente consegue observar na nossa pele, é um produto de uma secreção celular. Secreção celular essa que produz o quê? Produz os ácidos graxos, certo? Lá dentro da célula, através do retículo endoplasmático liso. Esses ácidos graxos são empacotados aonde? No complexo de Golgi, certo? E eles são liberados para fora dessas células. E aí nós temos ali uma secreção, que é o sebo, a gordura, que deixa a nossa pele oleosa, ok? O complexo de Golgi ele tem uma função muito importante na formação do acrossomo do espermatozoide. Então, durante o processo de maturação ali do espermatozoide, acontece uma diferenciação do complexo de Golgi e ele se transforma em um acrossomo, que possui o quê? Possui enzimas digestivas, né? Enzimas que vão atuar ali na perfuração daquele ovócito e, consequentemente, ocorra ali, né, a fecundação, ok? Por último, nós temos os lisossomos. Quem são os lisossomos? Somos nós. Mentira. Os lisossomos, eles são bolsas, certo? Produzidas ali pelo complexo de Golgi, e ele tem uma função muito importante, que é a função de digestão, ok? Então, nessas bolsas possuem enzimas digestivas, certo? E eles têm uma função muito interessante, que é a função ali de digestão intracelular. Então, se liga. Aqui nós temos a formação, certo, de um endossomo, tanto por pinocitose quanto por fagocitose. Lembrem-se das aulas anteriores, ok? O que é que acontece quando eu fagocito ou eu pinocito algum item do lado de fora, certo? Pinocitose, pequenos compartimentos ou fluidos, e fagocitose, grandes compartimentos, grandes ali moléculas ou até mesmo estruturas, certo? Forma-se ali o fagossomo. Esse fagossomo ele precisa ser digerido. Então, o que é que acontece? O lisossomo que foi produzido no complexo de Golgi, liberado ali no citoplasma da célula, ele se acopla nesse fagossomo, formando o que nós chamamos de lisossomos secundários. O que tem dentro do lisossomo são enzimas que digerem. Então, o que é que vai acontecer? Quando o fagossomo encontra ali o lisossomo, eles se englobam, formando o lisossomo secundário, e essas enzimas que estavam no lisossomo primário começam um processo de digestão daquela partícula, certo? O final é o lixo, né? A absorção, na verdade, dos nutrientes de interesse e a formação do lixo celular, que é liberado da célula através da exocitose, ok? Porém, nós temos também algo muito interessante que os lisossomos fazem, que é a autofagia. Se liga numa coisa. Quando o material entra na célula, através de fagocitose ou pinocitose, nós temos uma heterofagia, diferente, certo? Então, o meu lisossomo ele vai digerir algo que veio de fora da minha célula, certo?
Mas nós temos um esquema muito interessante, que é de quando partículas, moléculas ou até mesmo algumas organelas elas envelhecem dentro da célula. Ou simplesmente você passou por um período muito longo de jejum e a célula ela precisa de energia. E aí ela faz o que nós chamamos de autofagia, que é destruir as moléculas ou organelas que tem dentro da sua própria célula, certo? Para ganhar ali nutrientes. Então, nós temos dois tipos de formação do lisossomo secundário. Através da heterofagia, que é quando o material vem de fora para dentro da célula, ou através de fagocitose, ou através de pinocitose. E nós temos a autofagia, que é quando ocorre ali a digestão de material, seja moléculas ou até mesmo organelas, de dentro da própria célula, seja por velhice, certo? Então, se a organela estiver muito velha, aqui tem um exemplo de uma mitocôndria sendo digerida, certo? Então, digamos que essa mitocôndria ela esteja muito velha. Então, os lisossomos digerem, utilizam os nutrientes que importar e libera o lixo celular. Certo? Ou digamos que você passou por um período muito grande de jejum, aquela célula ela está sem nenhuma reserva energética e ela precisa funcionar. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai digerir partes da própria célula para ganhar energia e conseguir sobreviver por mais tempo. Ok? Só recapitulando, retículo endoplasmático liso tem a função de síntese de lipídios. Retículo endoplasmático rugoso tem a função basicamente de síntese proteica. O que são os ribossomos? São grânulos formados por RNA e por proteínas que têm a função de síntese proteica, e é por isso que o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso vai ter essa função de sintetizar proteínas. Complexo de Golgi tem a função de empacotar e encaminhar ali os produtos da síntese proteica, síntese lipídica e outras substâncias para as células. Então, complexo de Golgi é o transportador, ok? E os lisossomos têm a função de digestão celular. Tranquilo? Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.